Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a quarta e última mensagem para você sobre o tema Escolhido perde salvação. Amanhã nós vamos falar da salvação pela graça, tá bom? O Paulo diz, somos salvos pela graça, de Efésios 2. Vamos falar disso daí. Muita gente diz, estou salvo pela graça, mas não quer se preencher com os requisitos que Deus fala e sai espalhando por aí o que muitos bandidos, ladrões de almas estão pregando nos púlpitos. Já está salvo pela graça. Então aqui é só cantar, orar e vamos para o céu, todo mundo vai para o céu. E quem mente, mente, quem rouba, rouba, quem odeia, odeia, quem se vinga, quem trai, trai, quem é gay, e por aí vai. E diz, sou salvo pela graça. Então o tema vai ser amanhã, já peço que você chama o novo convertido para estar conosco amanhã. Pega meu número 984904763, código do Maranhão 98. Quero que você traga um novo convertido. Querido, eu não gosto de fazer mensagem de Natal, né? Feliz Natal! Isso é só hipocrisia de todo mundo, porque todos os dias são iguais. Amanhã, depois de amanhã e outros dias, você nunca vai ter o mesmo cuidado com os outros, de dar um presente, de dar uma oração pela pessoa. Por que você está com essa malignidade, com essa hipocrisia que o mundo ensinou? Isso é o catolicismo romano que ensina esse negócio de Feliz Natal, enquanto tem bilhões de pessoas com fome no mundo inteiro, e você bota para o outro, Feliz Natal, tu não sabe nem o que o outro está passando, e amanhã você vai dizer a mesma coisa, feliz depois da manhã. Então isso é hipocrisia, meu irmão, pare com isso. Eu aqui não tenho disso não, tá bom? Eu vou falar da Bíblia. Mesma coisa que eu digo hoje, eu digo amanhã, e depois Deus te abençoe. Se eu estiver orando por aquela pessoa, eu digo, estou orando por ti. Que deve ter mais outro crime que muita gente usa por aí. Estou orando por ti, mas não ora coisa nenhuma. Eu estou em João 13, agora vamos falar dos escolhidos. Nós estamos estudando, irmão, que Jesus avisou na Bíblia muitas vezes, no Antigo e no Novo Testamento, que o escolhido pode perder salvação sim, como Israel muitas vezes perdeu. Agora vamos estudar como Judas, a história de Judas. Pega João 13, no versículo 18, Jesus diz assim, não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então Cristo estava avisando antes de acontecer que um deles, dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, aquele ainda não tinha morrido, nem crucificado, nem ressuscitado, ainda estava os 3 anos e meio pregando como homem. Judas estava ali ouvindo aquilo que ele estava falando, e Jesus disse, eu sei quem eu escolhi. Então olha só, irmão, Deus sabe quem ele escolheu, mas ele sabe quem vai ser depois um traidor da obra. Pessoas que comem com ele no prato, ou melhor, pessoas que já participaram da ceia do Senhor, pessoas que estão nas orações nas igrejas, pessoas que receberam dinheiro da obra de Deus, agindo como Judas, traidores, traindo a obra, traindo o próprio Deus, por causa de dinheiro, de patrimônio. Era isso que Judas queria, 30 moedas de prata, e por causa de 30 moedas de prata entregou Jesus. Aí aqui em João 6, olha o que Jesus disse para ele, verso 70, Jesus disse,
não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. O verso 71 diz, João 6, isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, olha a questão que aconteceu com Judas, que é a mesma questão que acontece com multidões hoje. Pessoas que dão lugar para o diabo, mesmo sendo apóstolo, mesmo dizendo que andou com Jesus, mesmo dizendo que fez milagres. Se vocês não sabem, Mateus 10, 1 em diante, quando Jesus chama os 12, um deles era Judas. Ele disse, vão, expulse os demônios, cure os leprosos, levante aí os paralíticos, ressuscite os mortos, de graça recebeste, de graça dai. E eles fizeram. Não porque eles tinham esse poder neles, porque eles agiam em nome de Jesus. Então era o nome de Jesus que fazia a delegação de autoridade acontecer. Então o próprio Judas foi usado para curar, para orar por um enfermo, para tirar alguém paralítico para ficar curado. E além disso pregava o evangelho. Mas Jesus disse, eu sei quem eu chamei, eu sei quem eu escolhi. Escolhi 12, mas um de vocês é o diabo. O que é isso? Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Para quem ele falou isso? Para uma igreja. Efésios 4, 27. Não dê lugar ao diabo. Por que, meus irmãos? Lá na Bíblia, Jesus falou, que já repetimos muitas vezes, eu não vou me cansar de falar a mesma coisa. Como Paulo diz em Filipenses 3, 2, 1 e 2, ele diz, eu não me canso de dizer as mesmas coisas para vocês, porque é segurança para vocês. Então, ser humano, seja cristão ou não, sem Deus ela é uma casa vazia. Quando Deus vem habitar num homem, baseado no que Jesus disse em Mateus 12, 43 a 45, quando Deus vem habitar no homem, antes tinha demônios que moravam naquela casa. Quando Deus habita, os demônios saem. E agora Deus habita ali. Quando eu quero viver como ímpio, a minha casa está vazia, eu estou morto espiritual, estou sem Deus, mesmo pregando, orando, eu estou sem Deus e estou cheio de demônios, se eu viver na iniquidade. Mateus 12, 43 a 45. Ele disse, assim acontecerá com essa geração perversa. Mateus 12, 45. Então, qualquer pessoa que diz, eu tenho Deus, seja pastores, pregadores, ele pode estar cheio de demônio, sem saber, porque ele está cego, como Israel estava cego. O diabo cegou o entendimento do incrédulo, diz Paulo, 2 Coríntios 4, 4. Então, você tem que ter cuidado para não fazer como Judas. Ele nunca imaginou que ele ia morrer por ter sido usado pelo diabo. Querido, muita gente vai ser usado pelo diabo e multidões, vão ser prejudicadas por causa dele. A obra de Deus vai ser prejudicada porque é o diabo que está usando ele, como usou Judas. Mas Deus não escolheu ninguém para ser igual Judas, traidor, que come no prato com um amigo, que está ali porque é amigo, e nunca foi escolhido para ser um traidor, ou para ser traído. E ali Jesus foi traído, amava todos, amava Judas, mas foi traído. Então, meu amado irmão, lá na Bíblia diz em Lucas 22, 3, acabou a ceia, entrou Satanás em Judas. Então o diabo morava dentro de Judas depois da ceia, e andando com Cristo, pregando, expulsando demônio, mas cheio de demônio. Cuidado com isso, meus amados irmãos. Vamos trabalhar na nossa escolha, tá bom? Cada um tem uma escolha específica para uma obra, mas para pregar o evangelho, todos são chamados. Para testemunhar, todos são chamados. Para
uma obra específica como ser um pastor, ser um apóstolo, ser um profeta, é outra coisa. Ele vai dar um talento diferente para cada um, é outra coisa. Mas ele vai chamar a gente para trabalhar na santidade, que é para todos. Viver uma vida irrepreensível é para todos. Ou então, salvação não existe. Paulo diz primeiro, Tessalonicenses 5:23, ele diz: o mesmo Deus de paz te santifica em tudo, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam encontrados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então nós temos que pregar isso, temos que avisar isso, que Deus quer salvar todos, mas se eu no corpo, na alma e no espírito, mesmo como escolhido, não quero ter essa santidade, eu perdi tudo, joguei tudo fora. Vamos falar da escolha. O Salmo 65, verso 4. O que é que Deus quer para o escolhido, além de tudo que a gente já falou? Pega a tua Bíblia aí no Salmo 65, não é? No 4. Vamos florear a Bíblia, irmão. Bora estudar a Bíblia. Que você não vê os falsos profetas falando isso. Viu? Falso profeta nunca vai te ensinar essas coisas. Porque aqui está todo mundo salvo. É todo mundo escolhido. Só porque é dessa igreja, da nossa placa. 1 milhão de membros, vai todo mundo para o céu. Basta dar o dízimo, a oferta, todo mundo salvo. E cantar e orar. É mentira. Você tem que preencher requisitos. Do mesmo jeito como Judas não preencheu os requisitos, como Ananias e Safira não, em Atos 5:3, não preencheram, perderam tudo dentro da igreja, morreram dentro da igreja. Como Ananias, como Hófni e Finéas, de 1 Samuel 2:14, viveu como sacerdote, mas era filho do diabo. Então o Salmo 65, verso 4 diz: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Então aqui tem um outro problema. Muita gente diz: eu sou escolhido, mas não quer nada com a casa de Deus. Lá na Bíblia diz que Deus mandou construir a casa de Deus para o povo de Deus ficar na casa de Deus. Mas muita gente diz: não precisa mais de igreja. Então tá aqui, ó. Carta aos Hebreus. Aqui, ó. 10:24 em diante diz: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, de alguns. Antes admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui era o povo escolhido lá de Israel, que morria, matou, é gay, é filho rebelde, é feiticeiro, é falso profeta, mata na frente de todo mundo. E era o povo escolhido de Israel. O verso 29 diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse texto aqui não está dizendo Deus vai julgar o faraó do Egito. Aqui não está dizendo Deus vai
julgar o Lula, o Bolsonaro. Aqui não está dizendo Deus vai julgar o feiticeiro. Não, esse texto aqui está dizendo Deus vai julgar o seu povo. Vai também ter o julgamento dos ímpios, mas vai ter o julgamento do povo, de Deus. Quem vive na iniquidade dizendo sou povo de Deus. Que não quer mais nada com a congregação e diz sou povo de Deus. Porque Deus escolheu a gente para estar na congregação. O que é congregação? É quando a gente se congrega, se une com os irmãos para ali ter a oração, ali ter o louvor, ali ter a profecia, ali ter o ensino, ali ter pastor. Como era a igreja primitiva. De 1 Coríntios 14, 26 diz assim. Como era a igreja primitiva? Era assim, ó. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então a igreja primitiva tinha os dons de profecia, Deus usava para revelar alguma coisa. Tinha os ensinadores na congregação. Não é eu sozinho na minha casa, me congregando sozinho. Eu posso. Se eu estiver preso lá, no presídio, me converter lá, eu posso ser um cristão sozinho, posso. Lendo a Bíblia sozinho, orando, aprendendo sozinho, posso. Eu fiz isso, irmão. Eu aprendi. Eu me entreguei para Cristo, eu estava preso num presídio, sozinho, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. A maioria das coisas que eu aprendi, ninguém me ensinou, foi eu sozinho. E depois Deus me deu uma Bíblia igual essa, por isso que essa Bíblia aqui está velhinha, todo tempo velhinha. Me apaixono por essa Bíblia aqui velhinha, porque alguém me doou essa Bíblia. E antes me deram uma Bíblia igual, que ela tem estudo bíblico na nota de rodapé. Chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal. E ali eu sozinho estudava as explicações que tem debaixo das mensagens e muitos outros estudos bíblicos que tem dentro dessa Bíblia. Estudava e pregava. E ali me converti. Nós ganhamos para Cristo, eu e Deus, 47 homens que me vigiavam. Foram ganhos. E eu, policial, preso no quartel, só de policiais. Preguei para os policiais, depois preguei para as famílias deles. Muitos hoje ainda são cristãos. Até o comandante do quartel na época se converteu. Meu testemunho está no YouTube, porque na época foi gravado um vídeo, porque entrou uma filmadora lá na época, há cerca de 25 anos atrás, ainda tinha até cabelo. Se você ver meu testemunho no YouTube, mais tarde eu vou enviar para você, você vai ver. Eu tinha até cabelo, agora eu sou careca, olha aí, ó. Que eu tenho 60 anos de idade, na época eu tinha 33 anos de idade quando me converti. E me converti como sendo testemunha, pregando pelo pouquinho que eu aprendi. E ganhamos 47 policiais que me vigiavam, até o comandante. Que lá no vídeo ele é um capitão, hoje ele é um coronel. Ontem mesmo falei com ele aqui. Tá? O nome dele é Jássio, é coronel aqui do Comando Geral. Ele está conosco no link aqui. Ele foi um dos que ganhamos para Cristo. Aí no vídeo tem um testemunho dele. Ele dizendo como nós ganhamos as pessoas lá. Eu vou enviar para você mais tarde esse vídeo. Para você ver que é sim possível, irmão. A gente salvar vidas. A gente ser utilizado por Deus. E ali sim, nós fizemos uma congregação ali. Eu era o pastor dentro, preso, pastor dentro de uma cadeia. Muitos se converteram, mas no início eu estava sozinho. Então, é possível sim, mas se não,
Deus chamou você para estar no templo, porque lá tem um trabalho para ti, lá você vai aprender com alguém coisas que você sozinho não aprende. A não ser que tu já tenha um curso bíblico como esse, que está nessa Bíblia aqui, aí tu pode. Até porque já vai vir um tempo de perseguição tão gigante que a Bíblia vai ser proibida, a igreja vai ser proibida. Você vai ter que estudar sozinho e usar sozinho aquilo que você já aprendeu da Bíblia para poder garantir tua salvação. Está vindo a grande perseguição aí, se Jesus não voltar agora. Todas as igrejas do mundo inteiro vão acabar, vão ser destruídas, como já está na Coreia do Norte, em Cuba, em Venezuela, na China. É proibido a igreja verdadeira se reunir, pena de morte, prisão, etc. Então vai voltar esse período e você vai ter que saber a verdade, viver a verdade depois da volta de Jesus, que ele vai voltar, vai ter a grande tribulação, e um dos problemas vai ser isso, tá bom? Uma perseguição contra os cristãos, tá? Então amanhã vamos voltar, irmãos, para falar de salvação pela graça, tá bom? Vai ser o tema de amanhã. Eu sou salvo pela graça, vai ser o tema, tá? Então envie essa mensagem para alguém. O desafio é: chama um novo convertido, dê esse presente para Deus e para eles, para estar conosco aqui na Escola Bíblica, tá? Então tá, envia essa mensagem para alguém, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Ore por mim, estou orando por você. Amém.